O anime segue o Nemo, que não é o peixe. Ele é um jovem sem memórias que descobre ser o sucessor de um herói lendário. Em um mundo onde uma nova guerra ameaça a paz, ele é salvo por uma cavaleira poderosa, e agora ele deve aprender a controlar seu poder enquanto enfrenta uma ameaça sombria com batalhas épicas, onde o prota precisa desvendar seu passado para conseguir proteger o futuro do mundo. A primeira cena mostra uma vila aleatória depois de ser destruída por um exército de fezes, uns monstros escuros sujos e horríveis com asas e carne toda enrugada. A heroína que deveria salvar a vila, Faria, chega atrasada e não acha nenhum sobrevivente. Arrasada, ela fecha os olhos e canta uma música em homenagem às pessoas da vila que partiram naquele dia. Sua música ecoa pela vila em ruínas, entre estátuas e prédios meio demolidos. Após cantar por um tempo, sua assistente, Ellie, corre até ela para contar o que descobriu. Não tinha nenhum sucessor, e a vila estava extinta. Faria termina a canção fúnebre e deixa a vila para trás, perdida na história. Na cena seguinte, outra vila, Vili, é atacada pelo mesmo exército de fezes que atacou a primeira. Nemo, o único sobrevivente, enfrenta os monstros sozinho, decidido finalizar todos ou partir tentando. Naquele momento, o trem de Faria passava pelos campos perto da vila de Vili. Ellen vê o fogo na vila e avisa sua mestra. Em vez de se desesperar, Faria muda o curso do trem e vai direto para a vila de Vili. Enquanto isso, Nemo luta para encontrar um lugar seguro para se esconder até que alguma ajuda chegue. Ele vê os monstros comendo a cabeça de uma mulher e a transformando numa fezes. Corre para a estação de trem e encontra uma maleta, mas não acha nada útil lá. Logo, um dos monstros o ataca e chama os amigos para conferir um novo banquete. Nemo perde toda a esperança de viver e se entrega aos inimigos. Justo então, o trem de Faria se aproxima da vila. Faria, de saia curta, observa a situação, pega seu cajado e lança um ataque elétrico nos monstros, ameaçando finalizar o único sobrevivente da vila, Nemo. Nemo assiste enquanto a heroína da Academia Grand Cid invoca seu espírito heróico, Yumi, para ajudá-la a detonar todos os monstros grandes e maus. Faria acaba destruindo todos os monstros que ameaçavam Nemo e consegue tempo para se apresentar a ele. Aparentemente, Nemo é um novo estudante na Hero Academy, a Academia Grand Cid. Após trocarem nomes, Faria agradece seus heróis por ajudarem a salvar pelo menos uma pessoa naquele dia. Em seguida, ela leva Nemo para o trem e segue para a academia. Horas depois, no trem, Faria serve café preto para Nemo, que prova café pela primeira vez. Como qualquer moleque, ele não curte o sabor do café preto autêntico, então Faria ajuda colocando um pouco de açúcar. Avançando, Nemo pede a ela para contar por que a salvou. Faria pensa por um momento e diz que fez isso porque sentiu a necessidade de proteger alguém daquelas criaturas terríveis, e fez questão de fazer isso quando o encontrou. Nemo comenta sobre como aquelas criaturas horríveis deixaram sua vila. A Faria começou explicando pro Nemo sobre a Yumi, a heroína que lutou ao lado dos colegas para acabar com o deus das trevas. Antigamente, o mundo quase foi pro saco por causa desse deus maligno, o Lestra, mas os 7 cavaleiros deram um jeito nele e trouxeram a paz de volta. Antes de sumirem, eles fundaram a Grand Cid Academy, uma escola financiada por doações do mundo inteiro para proteger a galera e treinar heróis. Nessa escola, a cada geração, 7 cavaleiros são escolhidos para herdar os poderes dos heróis que se foram, continuando o legado. Enquanto eles conversavam, um monstro fezes aparece na vila de Uli. Nesse meio tempo, a garota dá uma moral pro Nemo por ter entrado na escola. De repente, o monstro fezes que tinha aparecido ataca o trem e o descarrila. A Faria protege o Nemo, mas acaba se machucando nesse rolê. Quando os monstros aparecem de novo, ela não desiste e parte pra cima, mas o bicho regenera as partes do corpo que foram cortadas e parte pro ataque. Faria fica bolada com o que pode rolar com o Nemo, mas segue na luta até conseguir enfraquecer o monstro. Ela então cria uma cúpula de luz para proteger o Nemo e dar tempo dele pegar a Ellen e vazar enquanto dá. Mas o Nemo, que não é de fugir, acaba recebendo um grimório roxo. Quando ele abre, uma luz branca o transporta para outra dimensão, onde ele encontra a Rainha do Destino, que se diz a guardiã do jardim. Ela pergunta o que ele quer na vida, e o Nemo diz que quer ser forte para proteger a Faria. Em troca, ele oferece a vida dele por poder, e a guardiã aceita, mandando um espírito heróico para guiar ele na luta. Nemo volta para o campo de batalha a tempo de salvar a Faria de um pedaço de trem voador. Ele deixa o herói tomar conta do corpo dele, e com uma habilidade afiada, usa a lança da Faria e sua faca de corrente para segurar o monstro. Eles trabalham juntos, e a Faria manda ele sincronizar com o herói para acabar com o monstro de vez. Nemo se funde com seu herói. Quando tá pronto, coordena os ataques com a Faria e finaliza o monstro antes do sol nascer. Depois de derrotar o bicho, a Faria agradece ao Nemo por salvar ela e o recebe oficialmente na Grand Cid Academy. Depois de viajar por 6 horas,
O Nemo finalmente chega na famosa academia, onde a vida dele como membro dos 7 Cavaleiros começa. No primeiro dia, ele anda com a Faria, que tá super animada por ter um membro novo no time, enquanto a Ellen vai lá cuidar da burocracia por terem destruído o trem. A Faria dá uma lição pro Nemo sobre responsabilidade e valorizar a vida humana acima de tudo. Na escola, o Joe, o cara fortão do grupo dos 7 Cavaleiros, chega arrastando um carrinho com um dragão fizz congelado da área de Midland. O Nemo pergunta sobre os poderes dele, e a Faria explica que o Joe é o sucessor do herói Spike e tem poderes relacionados ao gelo. O Joe se gaba de ser o mais forte dos cavaleiros, mas o Nemo solta umas perguntas estranhas sobre o monstro que ele tá levando. O Joe fala pra ele não ter pena desses monstros, já que eles passaram a vida finalizando e transformando milhares de pessoas em um dos deles. Com isso, ele corre pro Instituto de Pesquisa e deixa o Nemo com a guia turística Faria. Faria leva o Nemo ao escritório dos 7 heróis. Antes deles chegarem, 4 dos heróis, o Garrett com orelhas de elfo, a Shirley toda séria e snob, o Joe fortão e o Gildan, o cara fofo com orelhas de cachorro, já estavam lá para uma reunião de emergência chamada pela líder Faria, que também é presidente do Conselho da União Estudantil. Eles até soltam umas piadinhas sobre a presidente ter chamado eles para uma reunião que ela mesma se atrasou. Momentos depois, a Faria chega com o Nemo e a Ellen, assume a discussão e apresenta o Nemo pro grupo inteiro, avisando que ele é o aluno novo e o mais recente membro dos 7 Cavaleiros. Todo mundo fica meio chocado com a novidade, mas a Faria já decidiu e não tem volta. A Shirley até tenta contestar, pedindo para Faria repensar sobre trazer o Nemo pro grupo sem ele passar pelos canais apropriados. Mas a Faria já tá decidida. O Joe solta uma piada sem graça sobre construir músculos e tal. Dessa vez, Faria explica o pacto que o Nemo fez com o herói dele na primeira batalha, e todo mundo fica de cara. O Garrett, meio desconfiado, pergunta pro Nemo como ele conversa com seu herói, mas o Nemo diz que ainda tá tentando entender o próprio herói. Garrett insiste com as perguntas até que a Faria intervém, pedindo pra ele parar de encher a paciência. Ela também fala que a Yumiya, a heroína, reconheceu o Nemo como um herói de verdade. Então ela confia nisso. Ela encerra a reunião e pede pro Joe mostrar a escola pro Nemo. O Joe até reclama um pouco, mas a Faria dá uma inflada no ego dele com os elogios bem jogados e ele topa levar o Nemo para conhecer o lugar. Enquanto mostrava a escola, o Joe começa a reclamar de ter que ficar de babá pro Nemo, o que faz o Nemo se sentir meio mal. O Joe dá uma lição de auto-respeito para ele e mostra algumas estátuas dos heróis antigos, mas aí o Joe fica tão irritado que quase parte para cima do Nemo. Só não faz isso porque a bibliotecária da academia, a Sofia, chega a tempo de impedir. Ela se apresenta pro Nemo e ignora o Joe, que parece respeitá-la bastante. A Sofia conta pro Nemo sobre os heróis passados e como eles descobriram seus poderes ali mesmo. O Nemo fica pensativo, tentando entender, enquanto ela calma o Joe para ele se dar bem com o Nemo. O Joe fica animadão depois de ver a Sofia e termina o tour com o Nemo mais animado. No fim do dia, o Nemo agradece a ajuda e vai pro seu dormitório, onde encontra a Faria esperando por ele. Naquela noite, durante seu treino, o herói do Joe, o Spike, aparece e pergunta se o Joe tá guardando o rancor do Nemo. O Joe diz pra ele não esquentar a cabeça, que ele só quer ficar mais forte. Enquanto isso, o Nemo descobre que vai ficar num prédio só com a Faria e a assistente dela, ninguém mais. Durante o jantar, ele tenta entender por que tá sendo tratado diferente dos outros, e a Faria explica que ele é especial e deve se sentir assim, ainda mais sendo seu primeiro dia de escola. O Nemo entende o ponto dela e vai dormir. No dia seguinte, depois de uma aula longa de história, o Nemo vai pro corredor e encontra o Garrett, o esquisitão, que pede pra ele entregar um frasco de poção azul no Instituto de Pesquisa de Alquimia. O Nemo pega o frasco e leva pro instituto, sem saber que o dragão que o Joe tinha congelado estava descongelando. Chegando lá, ele encontra o Joe, que fala grosso com ele de novo. De repente, rola um estrondo, e todos saem pra ver o dragão do Joe vivo e prestes a causar o caos. O Joe entra em ação e chama seu sucessor para ajudar a congelar o dragão de novo. Ele protege a Sofia e os alunos e faz o Nemo liderar eles pra um lugar seguro enquanto ele cuida do dragão. Longe do perigo, o Joe enfrenta o dragão, que fica ainda mais forte quando cresce outra cabeça e cospe fogo roxo. O Joe usa seu poder de campo de neve para ferir o dragão novamente. O Nemo aparece um pouco depois para ajudar e pergunta ao Joe o que fazer. O Joe tenta se livrar dele, mas precisa da ajuda. O Nemo não tá pra brincadeira não. Ele ativa sua habilidade de herói rapidão e segura o monstro, dando tempo pro Joe congelar a ferida. O Joe vai lá e usa todo o seu poder para congelar o dragão chato de vez. O Nemo aguenta firme, garantindo que ajuda o Joe a acabar com o dragão de uma vez por
todas. Felizmente, o gelo do Joe revela o núcleo do monstro, que permitia a ele regenerar suas partes. Destruindo esse núcleo, o Joe salva a vila inteira e acaba virando amigo do Nemo. Ele até compartilha sua vida com o Nemo e sugere que eles formem uma dupla invencível. A Sofia, vendo a luta da janela dela, finalmente percebe o quanto o Nemo é forte e torce para ele vir salvá-los. A Faria fica sabendo da batalha através da Shirley naquela noite e discute sobre o poder do Nemo, meio receosa com a intensidade dele. Ela decide manter os poderes dele em segredo e ficar de olho para ele não perder o controle. Na próxima reunião, o Nemo e os outros membros dos 7 Cavaleiros falam sobre os recentes ataques dos Fizis. O Garrett mostra uma apresentação sobre a expansão desses monstros e reforça que eles precisam se unir para ter alguma chance contra o aumento dos ataques. Além disso, a Faria avisa que receberam uma grana de outros países, facilitando a operação deles para proteger o mundo. Depois da reunião, a Faria cozinha uns croquetes especiais pra galera, que fica meio receosa de comer, mas o Nemo acha uma delícia e até come os croquetes do Joe para matar a fome. A Faria traz mais um pouco e incentiva todos a se deliciarem enquanto estão quentes. Depois da comida, o Nemo sai do dormitório com os caras, o Garrett, Joe e Gildan, que ficam impressionados por ele ter comido tanto. Eles dão uma zoada e depois elogiam ele por ter ajudado Joe a derrotar o dragão no dia anterior. O Joe, sempre exaltado, solta uma gracinha pro Gildan, algo sobre apertar o cinto para não ser ultrapassado pelo Nemo. Eles terminam o encontro numa boa e o Nemo fica sozinho admirando o céu noturno. A Sofia aparece, dá um oi e diz para ele não se abalar com seu poder, mas usá-lo para fazer todos orgulhosos. Pensativo, o Nemo começa a imaginar o que fazer a seguir. Enquanto isso, o Gildan e o Joe estão andando juntos, quando Joe se despede para continuar seu treino noturno. Sentindo-se um pouco atrás, o Gildan decide treinar mais na floresta para alcançar os outros. O Joe percebe que o Gildan tá chateado com o comentário que fez, mas diz para ele não pensar muito nisso. Na próxima cena, o Nemo é pego num sonho e se vê numa biblioteca pegando fogo. Ele olha em volta, tentando entender o que tá acontecendo, e vê seu herói chamando por ele bem na sua frente. O Nemo acorda e percebe que era só um sonho, mas a Faria bate na porta dele e pede para ele se vestir rápido porque foram chamados para uma missão. Ele se arruma e se junta a eles no dirigível que parte para a próxima missão. No caminho, a Faria explica que foram convocados para uma expedição da Academia Imperial, onde atuam como guerreiros freelancers ajudando nações a enfrentarem Fizis muito fortes para os militares delas. O Nemo entende o recado e se prepara para a luta. Enquanto isso, os moradores da cidade sofrem com os ataques dos Fizis e até perdem seu maior tesouro, a ampulheta de prata, destruída pelos monstros. O capitão do exército local fica desapontado com a impotência deles diante dos Fizis. Mas quando tudo parece perdido, os 7 cavaleiros chegam e protegem todos na cidade, lutando com todas as suas forças. O capitão fica chocado ao ver o poder dos cavaleiros, que dizimam cada monstro Fizis que vem pela frente, provando que realmente podem salvar o mundo se esforçarem. Enquanto os outros heróis lutam e derrotam os monstros, o Gildan fica sem magia no meio da luta. O Gildan decide encarar mais um monstro Fuz, mas acaba sendo capturado pelo bicho. Por sorte, o Joe aparece e salva o dia, ajudando Nemo a derrubar o monstro que quase acabou com ele. A Ara usa seus poderes elétricos para finalizar o restante dos monstros e eles terminam a luta com vitória. Quando voltam para a academia, o Gildan vai para a enfermaria cuidar dos ferimentos. A enfermeira percebe que ele tá meio distraído e tenta descobrir o que tá rolando, mas o Gildan dá uma fugidinha e volta para o seu treino noturno. Ele é visto cortando árvores com sua espada em seu lugar secreto na floresta. Seu herói sente que algo tá errado, mas fica na dele. Enquanto isso, o Joe encontra o Nemo na varanda e oferece uma maçã como agradecimento. Eles começam a conversar sobre o Gildan e as responsas pesadas que ele carrega, já que a príncipe tá sempre no olho do público. O Joe admite que foi grosso antes e se desculpa por ter tratado o Gildan como um fardo. O que eles não sabem é que o Gildan ultrapassou seus limites mágicos e começou a ser possuído por um espírito maligno na floresta. Mesmo assim, o Joe continua falando pro Nemo que esperava que o Gildan pegasse leve e não se acabasse em cada luta. De repente, eles sentem um tremor e correm para ver o que é. Ao mesmo tempo, a Faria recebe relatórios sobre a missão e ouve reclamações do seu superior sobre os hábitos estranhos dos Fizis de destruir ampulhetas. Ele manda ela ficar de olho no Nemo para ele não perder o controle dos seus poderes. Logo depois, a Shirley chega apavorada para falar do problema com o Gildan. Nesse meio tempo, o Garrett, Nemo e Joe se reúnem ao redor do monstro que o Gildan se tornou, tentando salvá-lo. O Nemo não entende como o Gildan pode ter se transformado, mas o Garrett explica que isso acontece
acontece quando eles canalizam energia demais. Agora, eles precisam trazer o Gildan de volta, custe o que custar. O Joe quer acabar com a vida do amigo, mas o Nemo faz eles pensarem direito e decidem salvar o Gildan, não matá-lo. Enquanto isso, o Gildan está numa dimensão paralela, encarando sua própria escuridão e sendo chamado de covarde por tentar fugir. Na vida real, o Joe, Nemo e Garrett congelam o Gildan para tentar puxá-lo de volta. O Gildan pede para acabarem com ele antes que ele se torne uma ameaça real, mas seu herói lhe dá coragem para continuar lutando e ser resgatado. Quando estão prontos, o Joe e os outros congelam o monstro enquanto o Nemo puxa o Gildan para fora com toda a sua força. Depois de ser salvo, o Gildan agradece ao Nemo e o Joe pede desculpas por ter sido tão duro com ele. Eles se reconciliam e voltam a ser amigos. Na manhã seguinte, a faria limpa o Nemo, que ainda está dormindo. Ele acorda e, sem querer, faz a faria tropeçar e cair sobre ele na cama, ficando com os lábios bem próximos. A faria fica super envergonhada, mas se recupera e ajuda o Nemo a se levantar. Depois de se arrumar, ela pede desculpas por ter agido estranho e diz que ele ficou na cama o dia todo, enquanto até o Gildan, que estava mais machucado, já acordou. Ela dá uma bronca nele por arriscar a vida para salvar alguém que talvez nem valorize tanto assim e continua dando lições sobre como salvar pessoas sem se colocar em perigo. O Nemo cansa das broncas e volta para a cama. A faria promete cuidar dele até ele se recuperar totalmente. Do outro lado do prédio, o Gildan, já na cama, manda o Joe e o Garrett pararem de paparicá-lo enquanto o Nemo recebe tratamento especial da presidente sem custo. O Garrett fica sério e pergunta se é verdade que ele não se lembra do que aconteceu antes de ser possuído. O Gildan diz que também não entende o que rolou. Ainda bem que o Gildan tá bem agora, porque no fim é isso que importa, né? Mas o Garrett ainda não tinha terminado. Ele começou a suspeitar que talvez alguém dentro da academia tivesse algo a ver com a possessão do Gildan, porque para fazer um crime desses tão de boa, só podia ser alguém de dentro. Ele não tinha certeza se era o Nemo ou não, mas estava decidido a descobrir. No meio da conversa deles, ouvem a presidente do conselho estudantil gritando de novo do quarto dela, depois de queimar o mingau. O Nemo vai lá dar uma força e sugere que ela baixe o fogo para salvar um pouco do mingau, mas a faria já tinha desligado o fogo e preparado uns croquetes pro Nemo. Ela pede desculpa por ser meio desastrada, mas parece que o Nemo estava tranquilo, curtindo comer croquetes todos os dias. A faria até conseguiu dar um sorriso, e logo depois o gato dela apareceu no quarto do Nemo. Ele percebeu a expressão dela e perguntou se o gato era dela, e a faria confirmou, pedindo para ele tentar fazer carinho. Mas o gato, que não era muito de contato, saiu correndo. Nas horas seguintes, a faria ajudou o Nemo com as tarefas dele, como tomar banho, trocar de roupa e cuidar para não assustá-lo no banho. Depois de tudo isso, a faria quase pegou no sono na cama do Nemo, mas a assistente dela, a Ellen, apareceu com mais trabalho. Depois de ouvir a faria reclamar do tanto de trabalho que ela tinha, a Ellen sugeriu que a faria passasse um pouco do trabalho para ela, mas a faria prefere fazer as coisas ela mesma para evitar erros. Ela deixou o Nemo com a Ellen e voltou para o escritório para terminar o trabalho. A Ellen serviu um chá para o Nemo e disse para ele não pensar mal da presidente, porque ela sempre se esforça ao máximo para ajudar os outros. Enquanto tomava o chá, o Nemo perguntou se a Ellen conhecia a faria há muito tempo. A Ellen contou que a faria é descendente direta da heroína Mia e que sempre foi ensinada a se tornar uma cavaleira desde criança, o que explica por que ela é tão forte. O Nemo ficou preocupado de ser um peso para a faria, mas a Ellen disse que ele não deveria pensar assim, porque a faria o via como um ativo muito importante para a equipe. Mais tarde, a faria, o Gildan, o Joe e o Garrett foram verificar como o Nemo estava. O Gildan até brincou um pouco com o Nemo, quase fazendo ele revelar o segredo do pet da faria. O Joe falou demais até a Sophia aparecer para ver como o Nemo estava. O Garrett, por sua vez, preparou um remédio especial para acelerar a recuperação do Nemo. Depois que a Sophia foi embora, todos eles se divertiram jogando cartas. O Nemo ganhou do Gildan 3 vezes seguidas e eles conversaram sobre como invocar seus heróis para ajudar nos jogos. Isso deixou o Nemo triste, pois ele ainda não sabia como invocar seu herói. Ele contou sobre sua dificuldade e pediu conselhos, enquanto os outros mostravam empatia. O Joe sugeriu que ele perguntasse a Sophia para conseguir as respostas que precisava. Logo depois, a Shirley apareceu e reclamou do barulho. A faria explicou a situação e se desculpou em nome de todos. A Shirley aceitou a desculpa e entregou mais trabalho para a faria, lembrando-a de descansar e não esquecer da grave situação em que estavam. Depois que a Shirley foi embora, ela parou para pensar no que tinha ouvido quando espiava a conversa do Nemo com os outros sobre ele não conseguir falar com seu herói. Isso deixou a Shirley um pouco preocupada com os segredos do Nemo e ela foi até a Ellen para realizar um ritual estranho, que ela chamava de seu pequeno segredo. À noite, a faria e o Nemo viram o gato dela andando livre pelos corredores. A faria ficou preocupada com o que poderia acontecer se a Shirley encontrasse o gato andando pelo lobby, já que
pets não são permitidos lá. Shirley e Ellen subiam as escadas quando notaram algo estranho com a Faria e o Nemo, mas felizmente elas não viram o gato, que conseguiu se esconder. Eles passaram a noite procurando o gato teimoso, que acabou ficando preso numa plataforma já enfraquecida. Percebendo que o gato iria cair, o Nemo pulou para pegá-lo e jogou para a Faria enquanto ele caía. A Faria, pensando rápido, abandonou o gato inútil para salvar o Nemo, que estava prestes a cair. Ela o pegou antes que ele caísse no telhado abaixo e disse para ele segurar firme. O Nemo, sabendo que a Faria poderia cair se continuasse segurando sua mão por muito tempo, pediu para ela soltá-lo para que ele pudesse cair sozinho. Então, na queda, a Faria segura firme na mão do Nemo, e os dois acabam caindo juntos. Mas aí, na boa, o herói do Nemo aparece do nada e salva os dois de se esborracharem no chão. Quando a Faria acorda, ela tá nos braços do Nemo, agarrada no telhado, e o gato finalmente vai até o Nemo e dá aquele abraço tipo agora eu entendi a situação. A Faria fica de olho no Nemo enquanto ele dorme, preocupadona com ele. De repente, a heroína dela, a Yumiya, aparece e fala pra Faria não se estressar tanto com o Nemo. Ela ainda avisa que tem uma tempestade chegando e espera que a Faria esteja pronta para encarar. No dia seguinte, o Nemo vai direto pra biblioteca conversar com a Sofia sobre seu herói. Depois de ouvir o que ele tinha para dizer, ela pergunta por que ele tá tão obcecado em descobrir sobre seu herói. O Nemo explica que acha estranho não conseguir falar com seu herói e pede ajuda dela. Eles vão para uma parte da biblioteca checar uns textos antigos, mas não acham nada. A Sofia promete continuar procurando informações sobre o herói dele. Logo depois, a Mina, uma das membros do conselho estudantil, aparece para devolver um livro que pegou emprestado e pergunta sobre o garoto que acabou de sair. A Sofia conta um pouco sobre o Nemo para ela. Enquanto isso, a Faria vai ao ambulatório ver como estão as vítimas de um ataque de vampiro recente. Lá, ela encontra a Shirley, chefe do comitê disciplinar, e a assistente dela, a Mina, em frente à cama de um dos feridos. A Ellen, outra assistente, tá curando os feridos. A Faria examina as marcas de mordida no pescoço de uma vítima e conclui que foram feitas por um vampiro. A Shirley promete encontrar o culpado o mais rápido possível, mas a Mina tenta acalmá-la para não fazer tudo de uma vez. Com o Nemo ali, ele promete ajudar a encontrar o vampiro. A Faria aceita a ajuda dele e diz para ele trabalhar com a Shirley na investigação. Logo depois, o Nemo se encontra com a Mina pela primeira vez, e ela agradece por ele ter se voluntariado para ajudar na investigação. Ele concorda e leva alguns livros para o escritório da Shirley. Ela agradece a ajuda e pergunta se ele está escondendo alguma coisa. Ele queria saber por que ela pensa isso. Depois, o Nemo vai ao escritório da Claire para verificar os registros que ela tem sobre vampiros. Ela conta algumas coisas sobre vampiros e mostra um texto antigo que fala sobre a fraqueza deles, que é o fogo. Antes de ele ir embora, ela pergunta se o Garrett já falou dela nas conversas deles, mas o Nemo diz que não. A Claire fica meio chateada com a frieza do Garrett, mas o Nemo ignora e vai encontrar a Mina esperando por ele. Na caminhada para casa, a Mina conta um boato estranho que tá rolando na escola, de que a Shirley é o vampiro que tá atacando a galera. Ela faz um drama e consegue a simpatia do Nemo, que se oferece para ajudar como o bobo que ele é. A Mina então pede para ele acompanhá-la até a beira de uma floresta para investigar uma área específica. Lá, eles ouvem pessoas conversando ao longe, e o Nemo vê a Shirley sugando o sangue do pescoço da Ellen. Ele tenta intervir. O herói do Nemo impede ele de fazer besteira. Quando a Shirley termina de sugar o sangue, ela pede desculpas para Ellen, que é apaixonada por ela, e a Ellen faz um carinho na cabeça dela dizendo para não se preocupar tanto com o sangue perdido, já que ela pode regenerar as células. Quando a Shirley estava começando a se sentir confortável com sua parceira, a Mina pisa num galho de propósito para chamar a atenção. A Shirley ouve o barulho, se assusta e tenta atacar o suposto intruso. Ao perceber que foi descoberta, ela corre. O Nemo vai atrás dela querendo entender a situação. Enquanto foge, a Shirley recebe um sermão do seu herói para parar de fugir e enfrentar seus medos. Assim ela poderia se tornar a verdadeira mestra das chamas, seu pior pesadelo. O Nemo a alcança na floresta e pergunta se ela é a responsável pelos ataques aos membros do comitê. Ela nega, mas ataca o Nemo em sua forma de heroína porque acha que ele não vai acreditar nela. Nascida numa família de vampiros inofensiva, a Shirley sempre teve que aguentar o medo e o ódio dos humanos. Apesar de sua família ser pacífica, ela perdeu todos para os humanos e desde então tem vagado de cidade em cidade tentando sobreviver. Agora que encontrou um refúgio na escola, ela se sente mal só de pensar em partir novamente. O Nemo tenta convencê-la a ficar, mas ela está indecisa. Eventualmente, ela se acalma e decide seguir o conselho do Nemo. No telhado, enquanto planejam o próximo passo, vem a Ellen nas mãos de um monstro fizis. A Shirley pula na corda do Nemo para chegar até o prédio onde a Ellen está. Lá, eles encontram a Mina esperando, que revela ser uma vampira e a verdadeira culpada.
trabalhando para incriminar a Shirley e fazê-la fugir da escola. Além disso, ela é membro de um culto Physis que quer derrubar os 7 cavaleiros para que as nações do mundo se curvem a eles. A Mina explica que os membros do culto não foram exterminados. Eles estavam apenas acumulando poder há muito tempo para realizar seus planos e criar um novo mundo onde seriam os únicos governantes. Ela convida a Shirley a se juntar a ela como vampira para ajudar a derrubar os humanos. A Shirley, no entanto, não trai nem entrega a ninguém. Então a Mina decide forçá-la. O Nemo continua defendendo e resistindo aos ataques dela. No fim, ele e a Shirley usam as fraquezas da Mina contra ela. O Nemo tem uma epifania com seu herói e cria um plano. Ele pede que a Shirley a segure enquanto ele prepara seu ataque. Com pouco tempo, ele monta a arma mais sinistra de todas e dispara um raio mortal, o Legis Breakir, que acaba instantaneamente com a Mina. No dia seguinte, a Shirley leva Ellen para seus aposentos para cuidar das feridas dela. Enquanto isso, ela pede ao Nemo para manter tudo o que aconteceu em segredo. Ela morde o pescoço do Nemo, prova o sabor estranho do sangue dele e o deixa seguir em frente. Dias depois, o Garrett é visto na biblioteca investigando um fantasma nas ruínas antigas da biblioteca, que a Mina, a traidora, estava pesquisando antes de ser descoberta. Ele conversa com a Sofia sobre a velha biblioteca e o fantasma que lá vivia. Segundo ela, o antigo bibliotecário, Gênios, era um agente duplo para o culto Physis. O Yomi acabou com os gênios e deixou o corpo dele apodrecendo, e até hoje a maldição dos gênios ainda assombra a escola. Virou até uma história bem popular por lá. Naquela noite, saindo da biblioteca, o Garrett esbarra na Clary, que estava correndo para entregar uns textos que ele tinha pedido no escritório dela. Depois de dar os livros, ela pergunta por que ele está tão interessado na velha biblioteca, mas o Garrett meio que ignora e só agradece pela ajuda. A Clary pede para ele contar com ela da próxima vez que precisar de algo, mas o Garrett ignora de novo e vai embora, deixando a pobre Clary se perguntando o que ela fez de errado para ser tão invisível aos olhos dele. A Faria tenta levar o Nemo para a cantina, mas a porta está emperrada. A Clary aparece e ajuda eles, e todos acabam almoçando juntos. Durante o almoço, a Clary desabafa sobre o Garrett, que parece não ligar para ela. Ela confessa que está apaixonada pelo cara, mas o Nemo não entende muito bem o que ela quer dizer. Ele pede para ela explicar o que é o amor, e a Clary dá uma explicação bem prática. Ela até tinha esperança de convidar o Garrett pro baile à noite, mas percebe que talvez ele não esteja interessado nela. O Nemo e a Faria veem a tristeza no rosto da Clary enquanto ela se prepara para desistir de chamar o Garrett, mas o Nemo faz questão de dizer para ela não desanimar tão rápido. Isso dá um up na confiança da Clary, que decide convidar o Garrett pro baile e agradece a presidente pela força. Ela aproveita e pergunta pra Faria quem ela vai convidar pro baile. A Faria olha pro Nemo, que tá sem entender nada, e diz pra Clary não se preocupar com ela. A Clary, percebendo algo entre a presidente e o Nemo, aconselha a Faria também ser corajosa nas suas escolhas. Depois do almoço, o Nemo sai com o Gildan e o Joe, que estão discutindo sobre quem eles vão levar pro baile. O Joe tava pensando em chamar a Sofia, e o Gildan já tinha cartas de garotas pedindo pra ir com ele. O Nemo sacaneia o Joe sobre seu lance com a Sofia e aconselha ele a ser mais sincero com seus sentimentos. Mas o Joe fica irritado e joga a bola pro Nemo, perguntando se ele vai com a presidente. Antes que o Nemo possa responder, a Shirley aparece e o convida pro baile na frente do Gildan e do Joe. Ela pede pra ele pensar um pouco antes de responder. Surpresos, os dois caras pedem pro Nemo contar qual é o segredo dele. O Nemo não é de dedurar ninguém, né? Mais tarde naquele dia, a Faria organiza uma reunião do conselho estudantil para discutir ideias para o festival. O Joe e o Gildan começam a sugerir umas ideias meio sem noção, o que acaba irritando o Garrett. Ele, sem paciência para aquilo, levanta e sai da reunião, achando que o festival é perda de tempo. A Shirley, por outro lado, tenta acalmá-lo, dizendo para ele relaxar e se divertir um pouco, para não morrer de seriedade. Enquanto a reunião rola, o Garrett vai cuidar da vida dele. A Clary aproveita que ele tá sozinho e faz um trato com ele. Ela ajuda ele com uma pista da velha biblioteca, e em troca, ele tem que levá-la ao baile do festival. O Garrett aceita a aposta meio a contragosto e depois se arrepende, desejando ter conversado mais uma vez com ela. Quando o grande dia chega, o clima é totalmente festivo. Os membros do conselho estudantil se vestem de empregadas para servir os colegas, e até então, todos estão andando bem e deixando a galera satisfeita. A Faria e o Nemo têm um momento a sós, e a Faria finalmente convida o Nemo para o baile. Só que o Nemo diz que já foi convidado pela Shirley antes, e isso parte o coração da Faria. Nesse momento, a Shirley surge de repente debaixo da mesa e desafia o Nemo a escolher uma das duas como parceira para o baile. Felizmente, o Nemo é salvo por um colega que o chama para servir uns croquetes para Sofia na biblioteca. Lá, o Nemo pede para Sofia explicar o conceito de amor e como funciona. Ela dá uma verdadeira aula sobre o assunto
assunto, dizendo que ele está entrando na adolescência e que o amor não deve ser forçado. Com as informações da Sofia, o Nemo toma uma decisão e volta para continuar seu trabalho. Ao chegar no espaço de trabalho, ele pergunta pela Faria, mas o Gildan e o Joe tentam arrancar dele com quem ele iria ao baile. Ele ignora os dois e vai falar com a Shirley primeiro. Sozinho com ela, ele sugere que ela convide a Ellen para o baile, não ele. A Shirley, com receio, admite que o convidou por impulso e pede desculpas por confundi-lo. Logo em seguida, a Shirley recebe uma ligação e sai para atender. Enquanto isso, a Clary, desesperada para encontrar algo para o Garrett, vai até a velha biblioteca. Ela acaba caindo numa armadilha e encontra uma porta enorme. Usando sua alquimia de separação, ela abre a porta para acessar o que tem dentro. Enquanto isso, o Nemo encontra Shirley sozinha novamente e tenta colocar algum juízo na cabeça dela. Ele a encoraja a enfrentar rejeições, dizendo que pelo menos ela não terá arrependimentos. Encorajada, a Shirley finalmente convidou a Ellen para o baile, e para sua surpresa, a Ellen aceitou. A Shirley agradece ao Nemo pela ajuda e o encoraja a convidar a presidente para o baile também. Naquela noite, o Nemo dança com a mulher dos seus sonhos, enquanto o Garrett espera pela sua, sem saber que ela foi consumida por um livro mágico roxo que estava selado nas ruínas. A Clary é possuída pelo espírito do livro. A Clary conseguiu encontrar um tempinho para dançar com o homem dos sonhos dela, mas logo depois ela começou a ficar roxa e se desintegrou na frente de todo mundo no baile. O Garrett, vendo isso, gritou de dor ao perceber a besteira que tinha feito e que tinha perdido a única pessoa que realmente o amava. No dia seguinte, todo mundo se reuniu na chuva pesada para o funeral da Clary. Enquanto o cortejo seguia, o Nemo e os outros discutiam sobre a possível causa da tragédia. A Shirley mandou todo mundo calar a boca e recitou a oração fúnebre para a alma da Clary. Enquanto isso, o Nemo encontrou o Garrett atrás de um tronco de árvore e foi falar com ele, tentando entender seus verdadeiros sentimentos. O Garrett, devastado, disse que não era para se preocupar, apesar de estar arrasado que ela morreu por sua burrice. Ele prometeu encontrar o assassino dela e se vingar com as próprias mãos, e pediu ao Nemo para avisar a presidente. Depois do funeral, a Faria teve uma reunião com seus superiores para discutir os recentes ataques no Monte Vulcânico Burgo. Ao ouvir o nome, ela relembrou algo e perguntou por que estavam preocupados com aquele lugar. Um dos líderes da academia explicou que uma instalação subterrânea massiva foi descoberta lá, e eles acreditam que o líder do culto, a Missy German, também estava lá. Eles mostraram a Faria uma ilustração do fluxo de energia para o Monte Vulcânico e explicaram que os desgraçados que se chamam Fizis estavam atrás da ampulheta de prata na área. Eles precisavam agir antes que os Fizis destruíssem ou usassem o poder da ampulheta. Os líderes aconselharam a Faria a liderar uma equipe de todos os 7 cavaleiros, junto com um exército de estudantes, para levar a luta ao vulcão e derrubar o Amos e seus monstros terríveis antes que fosse tarde demais. Também alertaram para ela ter cuidado com os agentes duplos na academia, pois a possessão do Gildan, a libertação do dragão e até a morte da Clary não eram eventos comuns. A Faria prometeu formar um esquadrão secreto para caçar esses inimigos que vivem entre eles. Mais tarde, a Ellen aconselhou a Faria a se acalmar e considerar a batalha no vulcão Fizis como uma necessidade, apesar dos medos da Faria de não se preparar a tempo. A Ellen elaborou um plano para ajudar todos a se prepararem bem para a luta que estava por vir. Naquela noite, o Gildan explicou o novo plano de batalha para seus colegas. Eles então perguntaram ao Nemo o que ele sabia sobre o monte, já que sua cidade natal era perto dali. No entanto, o Nemo mentiu, dizendo que não se lembrava, e foi para o túmulo da Clary pensar nas coisas. A Sofia o encontrou lá e eles conversaram sobre a morte de um estudante, especificamente a Clary. Ela disse para ele não se preocupar muito, pois seu herói estava ajudando. Ela sentia que seu herói ajudaria a salvar todos quando chegasse a hora. Na cena seguinte, a Yumi apareceu para sua sucessora, Faria, e deu-lhe uma missão importante para revelar a verdade sobre a velha biblioteca, uma vez que a guerra acabasse. Enquanto isso, o Garrett passava seu tempo na biblioteca, checando textos antigos para descobrir o que aconteceu com seu amor, Clary. Ele concluiu que ela deve ter morrido pela mesma maldição que finalizou a Yumi após derrotar os gênios na velha biblioteca, e ele estava furioso por isso ter acontecido. Na manhã seguinte, o Nemo visitou a Faria, cantando uma música muito familiar, e perguntou a ela sobre isso. Ela disse que seu herói costumava cantá-la e isso acabou passando para ela. O Nemo concordou e continuou falando sobre os desejos da Faria para todos. Ela hesitou um pouco sobre o caminho que escolheu seguir, já que seu pai sempre quis que ela fosse a sucessora de seu herói. No entanto, o Nemo a aconselhou a se acalmar e olhar para o bem que ela já tinha feito. A Faria percebeu que também estava tentando o seu melhor para manter todos seguros e agradeceu ao Nemo por ajudá-la a ver isso. Em seguida, a Faria liderou um exército inteiro da Academia Grand Cid para o vulcão para lutar contra os monstros Fizis. Chegando lá,
O Joe e o Gildan dividiram seu batalhão em dois e coordenaram ataques terrestres para manter as criaturas menores à distância enquanto a Faria e os outros infiltravam o vulcão por cima. O plano funcionou, e a Faria conseguiu acesso ao prédio junto com o Nemo, a Shirley e a Ellen. A Shirley cuidou de algumas das criaturas menores, e a Faria mandou a Ellen ficar para trás e vigiar suas costas. Com esse plano, Faria e seu pessoal conseguiram chegar às câmaras internas da base inimiga, onde encontraram um laboratório experimental com cápsulas tortas espalhadas pelo lugar, suspeitas de abrigar os humanos artificiais criados pelo Amos e seu pessoal. Eles caminharam cuidadosamente pelo local até verem uma das cápsulas quebradas. Antes de poderem entender o que estava acontecendo, 3 vilões, que também tinham heróis, apareceram para dificultar ainda mais a luta. A líder do trio, Rhea, se apresentou como a sucessora da grande imperatriz Irene e avisou que eles também tinham heróis. Sem mais delongas, Rhea e seus colegas, Castris e Volok, dividiram o Nemo e suas meninas para enfrentá-los um a um. Volok pegou a Shirley, Castris pegou o Nemo, e Rhea enfrentou a Faria. Enquanto isso, o Joe e os outros continuavam lutando fora do monte vulcânico, cortando e picando seus inimigos. A Faria acabou perdendo a luta contra a Rhea. O Nemo não desiste. Ele percebe que a Faria está em perigo, então para sua luta com o Grandão, e questiona se ele valoriza a vida de seus companheiros tanto quanto a sua própria. O Grandão dá a resposta que o Nemo queria, e com isso, o Nemo cria uma cortina de poeira para escapar e correr ao encontro da Faria. Chegando lá, ele encontra a Rhea prestes a acabar com a Faria, mas consegue impedi-la. Juntos, o Nemo e a Faria tentam derrotar a Rhea usando seus poderes e armas, mas a Rhea se mostra muito forte e consegue detê-los antes que o Castris chegue. O Castris chama a Rhea de ponto fraco e quase os finaliza, mas o Nemo salva a Rhea e diz para o Castris descer do cavalo alto e proteger sua parceira. Enquanto isso acontece, o líder do culto, o Amos, observa seus seguidores de seu trono e reza para sua deusa Nestra ajudar a revelar o verdadeiro filho da destruição, já que o momento da destruição chegou. Enquanto isso, a Faria e os outros continuam a lutar, com o Castra e seu grupo ficando cada vez mais fortes. O Garrett finalmente encontra coragem para ir ao porão da biblioteca onde a Clary foi morta. Ele abre algumas portas e se encontra em uma sala com um altar Physis. Antes que ele pudesse investigar, monstros Physis surgem de todos os lados para atacá-lo. Em seguida, a Rhea, o Castris e o Volok ativam seus poderes de possessão, mas ao invés de perderem o controle como o Gildan, eles mantêm o controle sobre seu estado possessivo. Quando a Faria pergunta como eles conseguem fazer isso, os Filhos da Destruição orgulhosamente explicam que foi porque mantiveram seus heróis acorrentados, o que lhes permitiu explorar seus poderes explosivos. O Volok vai primeiro e atira bolas de energia destrutivas no grupo. Do outro lado do continente, o Garrett se mantém firme contra os monstros Physis que aparecem para atacá-lo. O Joe e a equipe do Gildan sentem os monstros Physis ficando mais fortes a cada minuto. Enquanto isso, o Amos continua colhendo o poder da ampulheta de prata para usar no despertar do verdadeiro filho da destruição. O Nemo e os outros continuam apanhando dos idiotas que não confiam em seus heróis. Depois de machucar o Nemo e seu grupo, o Volok e o Castris ficam cegos pelo orgulho e param a luta para se gabar de sua força. Eles até fazem a Rhea ficar de fora, dizendo para ela assistir enquanto eles derrubam os fracos que se chamam de 7 cavaleiros. O Nemo os engana e consegue revidar, fazendo o Volok ficar furioso com sua derrota. Sem pensar, o Volok conjura uma gigantesca bola de energia e atira pequenas bolas de energia em todos no espaço, incluindo seu companheiro Castris. O Nemo percebe algo em sua luta contra eles e decide usar isso a seu favor. Enquanto isso, do lado de fora, o Joe e seu parceiro Gildan continuam derrotando cada monstro Physis que aparece. O Volok, seguindo seu orgulho, implora a Rhea para fazer algo sobre o Nemo e seu povo. No entanto, algo muito estranho acontece. Os heróis em seus corpos começam a se rebelar contra eles. Vendo que os heróis estavam acorrentados, eles desafiam seus hospedeiros e começam a rasgá-los, enquanto o Volok e o Castris se contorcem de dor. A Rhea questiona sua existência, já que o Amos sempre os ensinou a usar seus heróis em vez de confiar neles, para que pudessem ser mais fortes e cumprir o verdadeiro potencial de seus heróis. Infelizmente, isso era uma mentira, e até o Amos sabia disso. Ele se aproxima da Faria e da Shirley, esperando levá-las com ele na explosão. A Shirley, no entanto, prefere morrer do que deixar isso acontecer, então ela garante que ele exploda e morra sozinho. Antes de morrer, o Castris nota as presas da Shirley e a chama de vampira. A Faria ouve isso e pede a Shirley que se explique. Shirley deu um sorriso e disse para a Rhea continuar lutando. Depois de ver seu parceiro morrer, o Volok ficou assustado e fugiu, deixando a Rhea nas mãos dos inimigos. A Shirley pressionou a Rhea a tomar uma decisão agora ou nunca, mas a Rhea ficou quieta, refletindo sobre o que o Nemo tinha dito. Enquanto isso, a Sofia correu para a biblioteca no subsolo onde o Garrett estava preso e ajudou ele a derrotar
derrotar alguns monstros que o mantinham lá. Quanto ao Nemo, ele pediu aos seus parceiros que perseguissem o Amos e o deixassem lidar com a Rhea. Quando a Faria quis garantir que ele estaria bem, o Nemo pediu para ela confiar nele. Com isso, a Faria e a Shirley deixaram ele sozinho com a Rhea e foram atrás do Amos. Logo depois que saíram, o Nemo revelou sua verdadeira identidade para a Rhea. Ele era um humano artificial criado pelo Amos, assim como a Rhea e os outros, mas escolheu seguir o caminho do bem. A Rhea não acreditou no que ele dizia e partiu para o ataque. Enquanto isso, a Faria e a Shirley corriam para o quarto do Amos para pegá-lo em flagrante e derrotá-lo antes que fosse tarde demais. Nemo e a Rhea travaram uma luta estilo Tom e Jerry. Em um momento, ambos pararam e o Nemo pediu para a Rhea parar de ser teimosa e aceitar seu herói como ele é. Mesmo assim, a Rhea não estava pronta para abandonar todos os seus valores para acreditar em uma ideia com a qual nunca se sentiu confortável. O Nemo acabou vencendo ela e a imobilizando no chão, pronto para atacar com sua faca de corrente. No entanto, quando tudo parecia acabado para ela, o herói da Rhea falou, encorajando-a a aceitar seus poderes para lutar e ser vitoriosa no final. De repente, a Rhea ganhou uma explosão de energia e emitiu uma aura amarela que empurrou o Nemo para longe. Ela então começou a questionar por que tinha nascido e o Nemo a convidou a seguir para o quarto do Amos para descobrir isso por si mesma. Impressionada, a Rhea elogiou o Nemo e o chamou de uma pessoa bondosa. O Nemo sabe que ele é bem pior do que parece. É um mentiroso de marca maior. Mais tarde, o Volok finalmente chega ao trono do seu mestre e implora ao Amos para salvá-lo de morrer como seu amigo, mas o Amos diz que está decepcionado com eles. Ele achava que o filho da destruição estaria entre os três, mas agora que o verdadeiro filho chegou, ele só sente desprezo pelo Volok e seus companheiros. Depois de falar tudo isso, ele usa o poder da ampulheta para finalizar o Volok enquanto espera pela chegada do verdadeiro filho da destruição. Poucos minutos depois, a Faria e a Shirley finalmente chegam aos aposentos dele e o confrontam numa luta. Porém, o Amos diz para elas ficarem felizes, pois seriam sacrificadas à sua alta deusa. Depois de enfrentar os Fizzes no porão da biblioteca, o Garrett e a Sofia verificam um livro grande para descobrir a verdade sobre o Nemo. Eles suspeitam que o Nemo possa ser o verdadeiro filho da destruição. O Garrett fica desapontado por ter baixado tanto a guarda a ponto de ser enganado por um cara que finge ser gentil. A Faria pergunta ao Amos por que ele se tornou um mau, sendo que era um homem respeitado em seu antigo império. O Amos diz que cansou da corrupção e queria purificar o mundo das pessoas que o estão destruindo. Ele começa a lutar contra a Shirley e a Faria, garantindo mantê-las vivas o suficiente para testemunharem o verdadeiro filho da destruição. A Shirley consegue ferir o Amos, mas logo descobre que o safado está usando o poder da ampulheta de prata para se manter vivo, rebobinando o tempo para reverter os efeitos do ferimento que ela causou. Antes de continuar a história principal, um flashback ilumina os poderes de controle do tempo da Ellen quando ela era mais nova. Ela tinha o poder de ver o futuro e um dia recusou a amizade de uma garota porque viu que ela morreria em um acidente em breve. Sua babá na época disse para ela não fazer isso com as pessoas, mas Ellen estava certa, e a garota realmente morreu em um acidente não muito tempo depois. Ellen sempre teve sua habilidade especial concedida por sua heroína, Vanessa, que controla o tempo para ela. Cada dia era como um script sendo encenado. Ellen usava sua habilidade para verificar o futuro do mundo e também o dia em que tudo termina, a data após a qual ela para de ver o futuro. Até agora, ela tem vivido em solidão, evitando todos para não assustá-los. Um dia, ela conheceu a Faria pela primeira vez e percebeu que ela tinha um grande papel a desempenhar na prevenção do terrível futuro que viu. Desde então, a Ellen se tornou amiga da incrível Faria, que também foi para a mesma escola que ela. Enquanto isso, a Ellen secretamente acumula poder dentro de si mesma para se preparar para os últimos dias da Terra. Uma noite, ela conversa com sua heroína, que a alerta sobre usar seus poderes sem supervisão. Ellen estava pronta para fazer o que fosse necessário para seguir o fluxo e desempenhar seu papel em criar um futuro melhor para seu povo. Assim, ela não tinha medo de se sacrificar por essa causa. De volta à história principal, a Shirley e a Faria se mantêm firmes contra o poderoso Amos. O Nemo chega pouco depois e salva a Faria de uma morte certa. O Amos olha para o Nemo e percebe que ele é a pessoa que ele estava procurando todo esse tempo. Ele é o filho da destruição. Do lado de fora do templo, o Joe e o Gildan conseguem derrotar todos os monstros Fizzes ao redor do local do ritual que estavam usando para roubar o poder da ampulheta e dominar o local. Quando a costa está livre, o Gildan coloca uma pequena estrutura de ampulheta no altar e deixa as coisas para os outros dentro. No entanto, o Joe fica um pouco confuso sobre por que foram mantidos no escuro sobre o plano inteiro e às vezes sente que a Eren sabe demais sobre o que vai acontecer a seguir, o que ele acha estranho. Gildan, depois de ouvir as preocupações do amigo,
diz para ele não se preocupar com o quadro geral, contanto que desempenhe seu papel. Dentro do templo, a Rhea tem um colapso mental quando descobre que o Amos usou ela e seus colegas como peões em seu plano mestre para descobrir o filho da destruição. Depois de discutir alguns fatos com ele, ela vê o corpo do V perto do Amos e confirma se ele o derrubou. Quando o Amos diz que sim, ela ataca ele e transforma sua raiva em poder para lutar contra o invencível Amos. Em um ponto da luta, ela consegue cortar um dos braços dele, mas aí, o Amos regenera o braço e nocauteia a Rhea. Depois, ele encara o Nemo, o verdadeiro filho da destruição, e manda ele desistir de tentar derrubá-lo. Em vez disso, sugere que o Nemo aceite seu destino e se sacrifique para reviver o verdadeiro deus da destruição, a Nestra. O cara ainda se autoproclama o verdadeiro herói e começa a falar sobre seus valores cegos e qualidades absurdas. Enquanto ele fala algo sobre uma maldição, chama a atenção do Nemo, que fica pensando no que ele realmente quis dizer com cruz. Em outra cena, o Garrett descobre a verdadeira história sobre a maldição através da Sofia, que está sofrendo dos mesmos efeitos que a Clary sofreu momentos antes de morrer. Ela explica que qualquer um pode pegar a maldição só de saber sobre ela. O Garrett fica super preocupado com sua professora, Sofia, enquanto conecta os pontos sobre a morte da Clary. Mesmo assim, ele está disposto a arriscar pegar a maldição só para saber mais sobre o cara que a criou, os gênios. Enquanto isso, o Amos continua detonando Nemo e seus parceiros um por um. Depois de nocautear todos eles, ele controla o Nemo com suas mãos roxas e o ataca com relâmpagos roxos para forçar os poderes inatos dele. A Faria só consegue gritar e berrar enquanto assiste seu homem ser despedaçado aos poucos. Justo então, a Ellen aparece e impede o Amos de fazer mais mal ao Nemo. Ele tenta diminuir a Ellen, subestimando a capacidade dela de vencê-lo. Ellen apenas sorri e pede que sua capitã deixe as coisas nas mãos dela. Então, ela encara o inimigo e fala sobre o local do ritual dele e como ela vai parar suas absurdas habilidades regenerativas. A Faria dá o sinal verde, e a Ellen para o tempo por um instante com a magia que acumulou por anos. Com esse poder, ela acessa a estrutura da ampulheta no local do ritual e canaliza para o templo, usando-a para parar o tempo. O Amos tenta impedir ela de completar o feitiço, mas já é tarde demais, pois a Ellen está bem preparada para isso. Ela devolve os ataques do Amos para ele e quebra o pó do tempo no anel que o Amos usava nas mãos para ganhar poder. Agora que ele não pode mais se regenerar, ela retoma o tempo e desmaia, permitindo que seu povo tome a frente. A Shirley fica com ela enquanto a Faria e o Nemo levam a luta ao desorientado Amos. Mesmo sem o poder de se regenerar, o Amos ainda consegue dar uma boa luta contra eles. O Nemo tenta usar seu Legis Breakir. O Amos logo percebe os poderes do Nemo e arremessa uma lança de energia roxa para acabar com ele. Por sorte, a Rhea intercepta o ataque antes que ele atinja o Nemo, dando a ele tempo suficiente para intensificar seu ataque e destruir o Amos German, o líder do exército Physis, com um imenso feixe de energia do Legis Breakir que se estende até o céu. Com o Amos fora do jogo, todos os monstros Physis desabam, perdendo sua fonte de vida. Lá da velha biblioteca, a Sofia vê o feixe no céu, solta um sorriso sinistro e volta para a sala onde o livro amaldiçoado estava guardado. Chegando lá, ela desfaz o selo do livro amaldiçoado e continua fazendo coisas misteriosas. Logo após derrubar seu arqui-inimigo, o Nemo e a Faria tiram um tempo para absorver a vitória. Mas então, o templo inteiro começa a tremer, prestes a desabar. Ao invés de seguir os 7 cavaleiros para a academia, a Rhea decide não ser capturada por eles e foge por outro caminho. Ela avisa o Nemo para se preparar para o que vier, agora que ele foi exposto como o filho da destruição. A Faria e os outros ignoram a Rhea e conseguem sair do templo vivos. Com a missão agora concluída com sucesso, eles voltam para casa para descansar. Enquanto isso, de alguma forma, o Amos se revive usando o pó do tempo que guardou para si mesmo, mas logo percebe que está sendo consumido pela maldição e se pergunta por que isso está acontecendo. Nesse momento, uma mulher não identificada, que se parece com a Sofia rodeada por uma aura roxa, aparece para ele e lhe dá a notícia ruim. Sua vida foi uma mentira e ele foi um peão desde o começo. Enganado por essa mulher misteriosa para expor o filho da destruição, que acabou sendo Nemo. O Amos não consegue acreditar no que houve enquanto a maldição se espalha pelo seu corpo. No fim, ele percebe que, ao contrário do Volok e do Castris, ele é o maior tolo que já existiu. A mulher misteriosa observa o corpo do Amos se transformar em pó e conta seu plano de destruir o mundo, sem saber que a Rhea estava ouvindo tudo. Enquanto voltam para a escola, o Gildan, o Joe, a Faria, o Nemo, a Shirley e outros são cercados por soldados liderados pelo Garrett. O Garrett acusa o Nemo de causar os problemas na academia e então revela que ele é um ser artificial criado pelo Amos. A Ellen, prevendo isso,
prepara o palco para outro evento dramático. O Nemo é preso e levado para aguardar o julgamento. Um dia depois, a Faria e a Ellen visitam o Nemo na prisão para conversar sobre sua conexão com os gênios e o Filho da Destruição. A partir do que ela pôde indicar, o Nemo é a mesma pessoa que fez o contrato com os gênios e ativou a maldição na velha biblioteca. O Garrett, que estava ouvindo escondido, se aproxima da cela do Nemo e o acusa de trazer calamidade para a escola. Na próxima reunião, o Garrett e os outros discutem o julgamento do Nemo, apresentando pesquisas que o ligam a tudo de ruim que vem acontecendo. O pior é que a maldição da velha biblioteca foi ativada com a chegada dele, algo que eles destacam. O Gildan é o único que não tira conclusões precipitadas e culpa o Nemo pela má sorte deles. Ele acredita que há alguém nos bastidores incriminando o Nemo e que essa é a pessoa que eles devem temer. O Joe fica triste e diz que só quer saber a verdade. A Faria e os outros pintam o Nemo como uma pessoa ruim, deixando apenas o Gildan seguir seu instinto e provar a inocência do Nemo. Depois da reunião, o Garrett vai até a cela do Nemo e o adverte para não tentar nada engraçado, para não acabar sendo morto ali mesmo. Ele também conta sobre as medidas preventivas que colocaram em prática para manter alguém como ele sob controle. O Nemo sorri e diz que não tem intenção de usar sua sucessão. O Garrett fica irritado e expõe o braço corrompido do Nemo, que o lembra da pessoa terrível que ele costumava ser. Naquele momento, a Faria estava descendo para visitá-lo. Ela parou no meio do caminho e se escondeu para ouvir a conversa deles. O Nemo conta ao Garrett sua história de origem como um ser artificial, produzido em massa junto com seus irmãos e irmãs naquela base. Naquela época, o Amos fazia questão de eliminar qualquer ser que fosse um fracasso e continuava seu experimento como se nada importasse. O verdadeiro eu do Nemo despertou antes dos outros e presenciou a maldade que o Amos perpetrava na frente de todos. Nesse momento, ele teve medo de morrer e não queria acabar como algum experimento falho. Um dia, seu grande momento chegou quando seu herói falou com ele pela primeira vez. O Nemo usou a ajuda de seu herói para escapar daquela instalação e se tornar o Nemo que todos conhecem agora. O Garrett fica irritado porque não acredita na história que o Nemo está contando. O Nemo, no entanto, recusa-se a discutir com ele. Em vez disso, pede ao Garrett para matá-lo. Garrett desembainha sua espada para realizar o ato terrível, mas se acalma e decide esperar até o julgamento. Quanto aos outros, a Shirley é vista descansando com sua bolsa de sangue. A Ellen, que a advertiu para parar de tentar mudar as coisas para não ser suspeita e descoberta, então tira a camisa e incentiva a Shirley a sugar um pouco de seu sangue durante a noite. O Gildan, por outro lado, encontra o Joe esperando por ele fora de seu quarto. O Joe ouve os problemas do Gildan e pede um momento para vê-lo na varanda da torre. Lá, eles discutem sobre o Nemo e as boas ações que ele fez no passado. Enquanto Joe está perturbado pelo braço do Nemo e pelas coisas que ele fez no passado, o Gildan está convencido de que o Nemo é um cara bom. O Joe, no entanto, diz ao Gildan que não consegue se livrar da sensação de que há uma mentira no Nemo. Em seguida, a Faria invoca sua heroína, a Yumiya, e pede que ela lhe conte o que aconteceu na biblioteca. A Yumiya mostra a maldição cristalina em seu braço e a Faria pergunta se ela foi atacada pelos gênios. A Yumiya a aconselha a ter cuidado para não se aprofundar demais na verdade, pois ela pode ser afetada pela maldição também. No entanto, a Faria estava disposta a arriscar tudo pelo Nemo, pois não suportava vê-lo ser executado. A Yumiya verifica se ela sabe o que está dizendo e, quando a Faria confirma que está falando sério, decide levá-la a um lugar na velha biblioteca para revelar toda a verdade. Chegando lá, a Yumiya destranca a porta do quarto onde o livro amaldiçoado repousa e a Faria entra, sendo engolida pelo poder do livro. Na cena seguinte, o Gildan se encontra com um dos jurados do julgamento do Nemo e o chantageia para fazer o que for necessário para garantir que o Nemo seja absolvido. Depois de se encontrar com o homem, o Gildan sai e encontra Shirley esperando por ele. Para sua surpresa, a Shirley oferece seu apoio incondicional e diz que está ao lado do Nemo. Quanto ao Joe, o fortão é visto treinando seus golpes em seu lugar secreto na floresta. A Sofia, a cobra suspeita, se aproxima dele e oferece um ouvido atento. O Joe diz a ela que ainda não sabe o que fazer, mas a Sofia diz para ele não se preocupar muito consigo mesmo, pois acredita que ele salvará todos. Com isso, ela beija o Joe pela primeira vez e o bobo não percebe que algo está errado. Ele estava tão apaixonado que beijou ela como um garanhão. O Nemo, por outro lado, luta para entender sua existência, pois não consegue discernir o que é mais. A Faria revisita a vila arruinada do Nemo e rastreia a casa onde ele nasceu. Ela entra na estrutura dilapidada e encontra uma foto de família do Nemo e seus pais, e nota o Nemo usando um pingente vermelho estranho. Ela sai da casa e encontra o pingente no chão. Confusa, ela se pergunta o que o pingente está fazendo ali. Enquanto se abaixa para pegá-lo, a Réia aparece e acusa a Faria de segui-la. A Faria tenta explicar as coisas para ela, mas a Réia não tá nem aí para descobrir o que tá rolando. Ela continua atacando a Faria e força a mão dela. No final, a Faria derrota a Réia e diz para ela se render aos 7 cavaleiros. A Réia se recusa,
levanta e acessa o poder de sua deusa Irene. Mesmo com o poder imenso que recebeu de Irene, a Faria ainda consegue se segurar contra os ataques temáticos de fogo dela. Enquanto isso, a Sophia e os outros se reúnem para o julgamento do Nemo. Depois de tudo dito e feito, eles consideram o Nemo culpado. Quando estão prestes a executar a punição, a Shirley e o Gildan chegam com uma ordem imperial para adiar a execução. Mesmo com essa prova, a Sophia ainda ordena que o Nemo seja executado. O Joe e o Garrett enfrentam a Shirley e o Gildan para levar o Nemo, mas então a Faria chega estilosa e dá ao Nemo o pendente do verdadeiro Nemo. Ela faz ele confessar ter finalizado o verdadeiro Nemo e assumido sua forma para infiltrar na escola. O Nemo admite ser o assassino do verdadeiro Nemo e abaixa a cabeça para aceitar sua morte, implorando a Faria para acabar com ele. Para sua surpresa, no entanto, a Faria não estava lá para matá-lo, mas sim para enfrentar o verdadeiro inimigo. O Joe e o Garrett foram enganados pelo verdadeiro inimigo naquela época, então eles ativaram o poder de seus sucessores para lutar contra a presidente Gildan e os outros. Felizmente, a Faria conseguiu chegar com sua nave a tempo para evitar lutar contra seus camaradas. O Joe tenta derrubar a nave, mas então a Rhea, que estava pilotando a nave naquele momento, dá um choque nele e o afasta. A Faria consegue levar o Nemo para sua nave a tempo e escapar antes que a Sophia o mate de verdade. Momentos depois de resgatar o pobre Nemo de uma morte certa, a Rhea e a Faria contam a verdade sobre a Miss Sophia para ele. O Nemo não consegue acreditar que a Rhea pensaria em ajudá-los, muito menos contar a verdade sobre a Sophia. Infelizmente, ela estava certa, pois a Faria conta tudo para ele. Aparentemente, a Sophia sabia sobre tudo o que estava acontecendo até agora e estava trabalhando nos bastidores para fazer o Nemo usar os poderes dos gênios. Algo sacode a nave e eles olham para trás para ver uma luz roxa familiar do vórtice mágico vindo do livro amaldiçoado. Aqueles no chão também notam o vórtice aparecendo e correm o risco de a Terra ser destruída pelo vórtice. Se seus cálculos estiverem corretos, o planeta inteiro seria absorvido no vórtice nas próximas 60 horas. Em vez de procurar quem é responsável por isso, o Garrett gasta seu tempo se fortalecendo para encontrar e finalizar o Nemo, pois ele acredita que o Nemo é a razão por trás do vórtice. Enquanto isso, a Shirley, o Joe e o Gildan pensam em seus próximos passos. Enquanto o Gildan e a Shirley estão mais inclinados a aprender a verdade, o Fortão só quer finalizar o Nemo. Além disso, o Garrett vai ao escritório da Sophia para conseguir mais poderes sombrios, para ser forte o suficiente para vencer o Nemo. O Nemo, por outro lado, é servido com chá pela sua amada Faria. O Nemo continua se arrependendo do que fez no passado, mas a Faria, que já estava caidinha por ele, diz para ele não pensar dessa forma. Em vez disso, ele deveria pensar nas pessoas como ela, cujas vidas ele mudou simplesmente sendo ele mesmo. Agora, as ações passadas do Nemo não são o que eles deveriam estar preocupados, pois a Faria acredita que o Nemo é a chave para ela ser livre de sua missão de vida de se tornar uma heroína. Os dois têm um momento juntos e confessam seu amor um pelo outro. Então, a Faria toma a decisão mais difícil e decide voltar para a Academia Grande para acabar as coisas com a Sophia. Sorte dela que o Nemo compartilha do mesmo sentimento. Enquanto isso, a Sophia realiza todos os tipos de experimentos perigosos e poderosos no Garrett, apenas para dar a ele poder suficiente para ajudá-la a derrubar o Nemo e seu povo. A Ellen é vista reunindo todo o seu poder para controlar o tempo. Sua heroína, Vanessa, pergunta se ela tem certeza de que vale a pena arriscar sua vida para ajudar seu povo, e a Ellen diz que sim, especialmente se isso significa que ela poderá ver o futuro além de onde tudo termina. Assim, o palco está montado. O Nemo, a Rhea e a Faria voltam para a academia e pousam na floresta, onde encontram o Joe junto com a Shirley e o Gildan, todos prontos para impedi-los. A Rhea os segura e compra algum tempo para o Nemo e a Faria chegarem até a Sophia e impedir o que ela está planejando. Enquanto a Rhea luta contra seus ex-colegas, a Faria e o Prota vão para a velha biblioteca procurar a Sophia. A Rhea diz a Shirley e aos outros sobre a verdadeira traidora entre eles, a Sophia, enquanto a Shirley e o Gildan concordam com ela. O Joe se recusa a acreditar e ativa acidentalmente o poder que a Sophia implantou nele. O Gildan fica para trás para salvar seu amigo e incita os outros a seguir em frente e ajudar a Faria e seu namorado. Ao chegar ao local onde o livro do tempo é mantido, a Yumiya se transforma saindo da Faria e explica as coisas para os jovens. Por coincidência, o gênio sai do Nemo como seu herói e fica ao lado da Yumiya. Juntos, eles revelam a verdade para ambos os jovens. A Yumiya diz que a maldição por trás do livro do tempo é um conto e que eles só queriam manter as pessoas longe do livro para que não fossem afetadas por suas imperfeições. Em um flashback, os gênios e a Yumiya são vistos enfrentando um grupo de monstros depois
depois que alguém liberou o livro do tempo acidentalmente. O Legisbreaker dos Gênios era o único poder que podia selar o livro do tempo. Então ele fez a Yumiya cantar aquela canção que a Faria costumava cantar, apenas para que ele pudesse selar o livro facilmente. Com isso, ele fundiu sua alma com o livro e se vinculou a ele para sempre. Agora que a Sofia está prestes a desfazer o selo, a Faria fica um pouco preocupada e pergunta por que a Sofia sabia tanto sobre o livro do tempo se tudo era para ser um segredo. Antes que os gênios pudessem dizer qualquer coisa, a Sofia apareceu e disse que estava lá na época. A Sofia estava obcecada pelos gênios naquela época, que estava apaixonado pela Yumiya, e ela estava com ciúmes disso. A Faria pergunta como ela ainda está viva depois de centenas de anos, e a Sofia disse que continuou voltando para salvar o mundo. Há muito tempo, ela pensou em usar o vórtice para destruir o mundo e criar outro. No entanto, os gênios e a Yumiya nunca entenderam e até a baniram. O Nemo diz que não vai deixar ela destruir o mundo e até tenta atacá-la, mas a Sofia bloqueia seus ataques e continua sua história. Os gênios a finalizou no dia depois de perceber que ela estava trabalhando para os Fizis. De alguma forma, a Sofia conseguiu transferir sua consciência para diferentes corpos ao longo dos anos, apenas para se vingar dos gênios por trair seu amor por ele. A Faria pergunta por que ela está tão determinada a finalizar o Nemo, e a Sofia diz que é porque ele é a única pessoa que pode destruir o livro do tempo. Logo depois, o Garrett aparece e corta as mãos do Nemo. Depois de pegar o Nemo, a Sofia o acerta nas costas e o chama de idiota por acreditar nas bobagens sobre ela ser a boa da história. Com ele e o Nemo fora do caminho, não há ninguém para impedir seu grande plano de destruir o mundo com o livro do tempo. Justo quando a Sofia pensa que tudo acabou, a Ellen aparece e reverte o ferimento na mão do Nemo. O Nemo, por outro lado, entra em transe e se vê frente a frente com o verdadeiro Nemo que ele finalizou antes de assumir seu corpo. O outro Nemo estava tranquilo e disse para ele viver para que pudesse lutar por aqueles que o amavam. Ele ajuda o Nemo falso a lembrar porque ele está vivo agora e o empurra de volta ao mundo real através de seu herói. O Nemo volta ao normal enquanto a Ellen restaura cada parte do seu corpo. A Ellen diz para ele lembrar a razão pela qual ele tem que viver e quando ele faz isso, o Nemo finalmente adquire seu cartão de sucessão para lutar com os gênios ao seu lado desta vez. Depois de ajudar o Nemo a recuperar seu braço e poderes, a Ellen desmaia e é apanhada pela Faria. A Ellen diz a Faria que se o Nemo morresse, significaria o fim do mundo como ela o conhece. Já que ela não poderia deixar isso acontecer, ela conseguiu retroceder o tempo até o momento em que o Nemo quase perdeu a mão. O Nemo se recompõe e enfrenta a Sofia em uma luta. A Sofia, por outro lado, absorve o livro do tempo e se expande em um monstro com um portal em sua barriga. Agora que ela é um monstro horrível, a Sofia acredita que pode acabar com o Nemo e os 7 guardiões incômodos para que ela possa alcançar seu objetivo de vida de destruir o mundo. Na cena seguinte, o Gilda acorda seu amigo e diz para ele não se cansar ainda, pois o pior ainda está por vir. Com isso, a Sofia se expande ainda mais para se tornar um gigante bem na frente de todos. Ela faz comentários estúpidos sobre como o mundo é pequeno, mas acho que todos sabemos que o ciúme dominou ela. Sem mais delongas, ela transforma todo mundo no chão em portais de destruição espaço-temporal e cria monstros fizis para finalizar pessoas e se propagarem. Felizmente, a Faria e os outros chegaram a tempo de enfrentar os monstros fizis sendo criados. Nemo tem mais uma reunião com seu herói, os gênios, que lhe diz para destruir a Sofia o mais rápido possível antes que ela seja completamente absorvida no vórtice temporal. Rhea, Joe e Gildan também aparecem para oferecer seu apoio ao Nemo. Nemo aproveita um momento para cumprimentar e dar as boas-vindas a todos de volta ao campo de batalha e então parte para confrontar a líder do bando, Sofia. Enquanto isso, Shirley passa algum tempo com sua amada Ellen. Depois de perceber que vai morrer, ela pede a Ellen para tentar viver com ela, mas Ellen quer morrer. Shirley implora para que ela fique com ela para sempre, já que não consegue viver sem seu verdadeiro amor. De algum modo, ela convence Ellen a beber seu sangue e se transformar em uma vampira, para que possa continuar vivendo. Por outro lado, Faria chega ao corpo principal com Nemo, com uma perigosa parede roxa sendo colocada para proteger o corpo principal. Faria se prepara para usar todo o poder que lhe resta, mesmo correndo o risco de acelerar os efeitos da maldição, apenas para derrubar essa parede para que Nemo possa entrar. Quando ela está prestes a fazer isso, Garrett aparece e usa cada pedaço de força que lhe resta para abrir um buraco na parede de fogo com seu corpo, que fica roxo dos ataques de cristal. Garrett transforma toda a sua raiva em poder e expia seus pecados abrindo um buraco na parede para seus amigos passarem. Faria e Nemo finalmente chegam ao submersível de Sofia e a enfrentam, falando sobre moral e valores. Eles tentam convencê-la a não controlar o mundo, mas também lutam para salvá-lo. Sofia, no entanto, deixa claro que controlar o mundo não é seu objetivo, pois não há um verdadeiro caminho para a felicidade para ela. Ou seja,
Não há um verdadeiro amor para ela. Ela só pode tentar destruir todos como a pirralha egoísta que é. Nemo e Faria mandam ela calar a boca e ouvir a razão. Seus heróis e os outros heróis ressoam em uma só voz para fazer Sofia entender que as chamas do coração nunca podem ser extintas enquanto estiverem juntos. Sofia fica muito irritada com os gênios, também conhecido como Nemo, por não aceitar seus desejos desta vez. Ela é atacada algumas vezes por Nemo e Faria antes de selar e encapsular-se novamente em seu corpo maior. Nemo e Faria trabalham juntos para derrubar o gigante chamado Sofia. Em um ponto de sua luta, Nemo e Faria combinam seus poderes, o Legis Breaker e os poderes de relâmpago da Faria, contra o raio mortal da Sofia, e isso consegue iluminar todo o campo de batalha com todos assistindo ao maravilhoso espetáculo de astúcia e força. No final, Nemo e Faria conseguem separar Sofia de seu corpo gigante. Faria perde a capacidade de usar sua sucessão por um curto período, mas Nemo ainda consegue se manter firme. Sofia, por outro lado, ainda tem seu vórtice na barriga e faz uma exibição dramática na frente de todos para provar que ainda tem planos de derrubar o inimigo. Nemo abandona todo o seu orgulho próprio e se transforma em sua verdadeira forma artificial, certificando-se de acertar as coisas com a Faria antes de se lançar na luta. Rhea, que estava assistindo a luta de outro lado, fica um pouco chocada ao ver um ser artificial se ligar a um herói como se não fosse nada. Nemo leva a luta para a sopa e deixa claro que fará tudo o que puder para viver, pois nunca desrespeitaria a memória do verdadeiro Nemo morrendo em sua luta final. Sofia apunhala Nemo no peito, mas aí, Nemo aperta o pescoço dela, dando tempo suficiente para seu herói lidar com a Sofia. Sofia implora para que Gênios a reconheça como sua amada e promete reverter tudo ao normal. Contudo, Gênios não estava disposto a confiar numa mulher maluca assim. Então ele se sacrifica e recela o livro do tempo com a Sofia dentro. Nemo e sua turma finalmente saem vitoriosos na batalha contra o tempo. Todos gradualmente voltam ao seu estado normal, com Ellen e Shirley permanecendo juntas para sempre, agora que são vampiras. Quanto a Joe, ele continua treinando para proteger todos na cidade, sem saber que já tinha uma paixão espiando ele. Garrett sobrevive à luta e é zoado pelos amigos por ter chorado muito e se desculpado com eles. Quanto a Faria e Nemo, eles partem em uma jornada para buscar formas de eliminar o livro do tempo e impedir que caia em mãos erradas para sempre. Nemo perdeu seus poderes de sucessão agora, mas Faria não estava minimamente preocupada com isso, desde que ela pudesse passar a eternidade com seu novo amor, Nemo. Ele também sente o mesmo e reconhece o amor dela por ele enquanto embarcam juntos nessa jornada tão importante. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é gato, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.